Fala moçada, sou o professor de Geografia Alexandre Lima, do Colégio Farias Brito, e rapidamente vamos conversar sobre essa prova da Unicamp, hoje, seu segundo dia, tá? Onde teve a Geografia aí no meio de outras disciplinas. Bem, tivemos 6 questões de Geografia e, como sempre, nós tivemos uma prova muito bem elaborada e eu diria com um nível, tá, de conteúdo de médio para lá, tudo bem? Nós vamos ter uma questão sobre terras raras, tá? Essa questão sobre as terras raras, ela vem vestida de geopolítica, porque a questão ela vai exatamente pedir qual que é a vantagem geopolítica que países como China, que detém 60% das reservas de terras raras do mundo, tem, tá? E aí ela coloca também, dentro dessa mesma perspectiva, nessa mesma questão, países como o Brasil, que tem a segunda maior reserva, tá? Mas não detém ali a tecnologia do processamento dessas terras raras. Então o aluno ele teria que ter um repertório, tá? Tanto geopolítico como da geografia física a respeito desse tema terras raras que nos dias de hoje está sendo muito debatido, haja vista que as terras raras são insumos para a chamada transição energética global, né? Para energia limpa, tá? Uma questão sobre transporte, tá? Que especificamente a logística, os corredores de transporte, logística da região norte, que servem como escoamento de grãos, inclusive, a partir do rio Madeira, tá? Uma questão sobre urbanização. Nessa questão de urbanização, o aluno ele teria que saber o conceito de favelas e também os fenômenos urbanos que evidenciam ainda mais, tá, essa problemática dentro de grandes cidades, tá? E aí, nesse caso, a gente não pode deixar de colocar numa das respostas, tá, que a questão é aberta, a questão da especulação imobiliária, que vai tornando ali o metro quadrado mais caro. Isso ajuda a empurrar a população de menor renda para as áreas, eu diria, mais precárias, tá? Além de tudo isso, além de terras raras, além de urbanização e logística, tivemos duas questões de relevo, tá? Para fechar aqui as 6 questões, tá? Numa questão de relevo que versava sobre o solo que afunda em função da erosão, né? Esse afundamento ele pode ir evoluindo em estágios, tá? Sulcos, ravinas, vossoroca, que é quando atinge o lençol freático, que podem ser potencializadas por fatores externos, né? Bem como atividades antrópicas, tá? Desmatamento, a própria questão natural, chuvas intensas, né? Tá? Vai colaborar para esse processo aí de afundamento do solo. E uma questão também, ainda dentro de uma perspectiva geomorfológica, mas essa eu diria bem mais conceitual, falando como é que os Andes se formaram, né? A Cordilheira dos Andes, resultado do movimento tectônico, tá? Do tipo convergente, tá? E esse tectonismo convergente dos Andes vai alterar a questão da hidrografia na Amazônia, que antes você tinha ali, no passado, 2 bacias hidrográficas e um divisor de água, e esse tectonismo vai fazer com que essas 2 bacias se tornem uma, alterando a paisagem e o escoamento da água. Então essa foi basicamente a prova da Unicamp, e friso aqui, reforço de que foi uma prova bem feita, bem elaborada, com um nível geográfico que nós gostamos muito, tá? Bem técnico, tá? E a gente não tem a menor dúvida de que você se deu muito bem nessa prova. Tchau!